Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Gente, vamos à palavra de Deus, se você pode. Abre aí comigo, Bíblia Sagrada, livro de carta de Efésios, pegadinho em Filipenses, Novo Testamento, finalzinho da Bíblia. Você vai encontrar a carta aos irmãos de Éfeso, escrita por Paulo, e o nome do livro é Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 12. Esse é um texto, enquanto você vai procurando aí, esse é um texto que nós utilizamos como base para o nosso estudo no domingo. Começamos a introdução dessa mensagem e hoje nós vamos dar continuidade e, se Deus permitir, vamos concluí-la. Quem não estava aqui no domingo, levante sua mão só para eu saber, assim, para fazer uma... Tá. Gente, no domingo nós começamos a falar sobre a proteção que Deus, de alguma maneira graciosa, liberou sobre nós, a igreja, os seus filhos. Existe para nós uma proteção espiritual que o Senhor deixou para que nós, como igreja, possamos usufruir, usar essa proteção. Essa proteção, ela serve, sobretudo, para os dias caóticos, para os dias de conflitos, para os dias das perdas, para o dia mau. É óbvio que no dia que as coisas estão indo bem, no dia em que tudo está favorável, nós não vamos sair debaixo dessa proteção, nós vamos estar ali, mas essa proteção se faz muito eficaz, ela se faz muito presente, e nós podemos perceber a mão do Senhor nos protegendo de maneira sobrenatural. E eu creio que para todos nós, quando passamos por uma dificuldade, nós sentimos essa dádiva do Senhor nos protegendo, sobretudo nos dias difíceis. Salmo 91 vai dizer que o Senhor é aquele que escuta o nosso clamor, que ao ouvir o nosso clamor, Ele nos responde. A palavra no Salmo 91 diz: eu estarei com vocês na angústia. Vocês clamarão a mim e eu responderei a vocês, e eu retirarei vocês do meio desse caos, desse conflito. Então o nosso Deus é um Deus que está conosco no meio das dificuldades. Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o nosso pastor, e com Jesus, com o Senhor, com Deus, nada vai nos faltar. Nós podemos andar por pastos verdejantes, mas também podemos andar por vales de sombra ou de morte, e o Senhor será o nosso pastor, e com Ele absolutamente nada nos faltará. Então Deus, na sua palavra, deixou vários ensinos, dizendo para nós como igreja que existe uma proteção sobre nós. Essa proteção, gente, não é uma blindagem que nos imuniza de passar pelos problemas naturais da vida. Essa proteção não significa que nós não estaremos em dias de dificuldades, em problemas de saúde, que não vamos enfrentar perdas familiares, que o caos que se instala na vida, no mundo, não vai nos atingir. Não é isso. Foi Jesus quem disse: no mundo vocês terão aflições, mas vocês devem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo e o meu Espírito está em vocês, vocês também vencerão. Então a palavra de hoje é uma palavra que é uma mensagem expositiva e que é sobretudo uma instrução para nós usarmos nos dias difíceis, nos dias em que as coisas não vão bem. Nós podemos então lançar mão desse aprendizado, dessa linda carta que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, e nesse último capítulo, nessa última parte da carta, ele vai falar sobre uma proteção, uma armadura, uma vestimenta que nós cristãos devemos usar para avançar no meio da guerra, no dia mau, e sairmos vitoriosos e triunfando. Então,
Esse é o spoiler, esse é a base daquilo que nós vamos estudar, e o texto que está aí diante dos nossos olhos vai falar sobre isso e vai nos dar vários aspectos de uma instrução prática de como vencermos no dia mal, sendo protegidos por Deus. Efésios 6, verso 12, quem achou diz amém. Amém? Quem não achou, temos aqui, tá? Efésios 6, verso 12, que diz assim: portanto, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os governadores deste mundo das trevas, contra os espíritos malignos nas regiões celestiais. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir, e no dia mau, resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, fiquem firmes. Estando, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, e sobretudo tomando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomem também o capacete da salvação, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com orações e súplicas no Espírito. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. A oportunidade, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, a oportunidade de crescermos, Senhor, em graça, em conhecimento. Que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Teu Espírito Santo ministre a cada coração. Que não seja a palavra de conhecimento humano, mas que seja palavra rema, palavra revelada, poder do alto, poder de Deus. Usa-nos, Senhor, a cada um de nós. Nós agora estamos aqui como uma boa terra, que vai receber a semente que é a palavra de Deus. Que essa boa terra possa receber, acolher, guardar essa semente, e que a Tua palavra produza em nós frutos e frutos que permaneçam. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará. Essa é a oração que nós entregamos a Ti, dando ao Senhor honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Irmãos, esse texto começa falando sobre algumas verdades e que por vezes nós não nos atentamos. Quando nós entramos na igreja, quando nós passamos a ser a igreja, e existe uma diferença entre ir à igreja e ser a igreja. Ir à igreja é visitar, ir à igreja é participar de um culto, ir à igreja é ouvir a palavra, ir à igreja é estar no momento da comunhão, é fazer parte de alguma denominação ou visitá-la. Isso é ir à igreja. Ser igreja é diferente. Ser igreja é fazer parte do corpo místico de Cristo nessa terra. Ser igreja significa ter agora autoridade e também compromisso com aquilo que Deus deseja realizar sobre a terra. Ser igreja é fazer parte do propósito eterno de Deus de salvar a humanidade. Ser igreja é muito mais amplo e profundo do que apenas vir à igreja. Ser a igreja é fazer parte, é ser um membro. Deus fala que a igreja é como um corpo que possui vários membros, e esses membros bem ajustados vão dando crescimento a esse corpo, e esse corpo que é a igreja tem um cabeça, e o cabeça é Jesus, o Cristo. Esse corpo bem ajustado, com Jesus sendo o cabeça, vai se movendo na terra, fazendo agora o que Jesus fazia quando estava aqui, de corpo presente. Ser igreja é agora caminhar nos passos e nas pegadas que Jesus deixou para que nós possamos seguir fazendo as suas obras. Então, ser igreja é ter um compromisso, ser igreja é viver o plano eterno, é uma vida de propósito, é uma vida de engajamento. Ser igreja é mais do que visitar, ser igreja é estar envolvido com aquilo que Deus deseja fazer por onde nós passarmos.
Ser igreja não é um disjuntor que você liga quando vem para a igreja e desliga quando vai embora. Não, ser igreja é, aonde eu estiver, ser luz e sal nessa terra. Aonde eu passar, um rastro da glória do Senhor também ficar naquele lugar, para que aqueles que desejam se aproximar de Cristo possam seguir essa caminhada, seguir esse rastro e se encontrar com o Senhor. Isso é parte do que nós pensamos sobre ser igreja. Para aqueles que visitam, não existe uma grande problemática, não existe um grande desafio, porque o nível de comprometimento é extremamente baixo. Ser igreja é diferente. Ser igreja é você querer agradar ao teu Senhor. Não é vir porque eu tenho uma escala ou botei no meu coração de vir uma quantidade de vezes no ano ou na semana, não. Ser igreja é não conseguir viver sem se alimentar daquele que é o cabeça, que nos instrui e que nos guarda. Quem é igreja não consegue ficar sem congregar, como diz a palavra. Quem é igreja passa um tempo, mas sente saudade. Quando escuta um louvor, está lavando a louça e chora. Quando entra num Uber e está tocando uma música, se emociona. E aí fica pensando, meu Deus, o que é? Eu estou emocionado. Não, é porque você é igreja. E quem é igreja não consegue mais se desconectar. Por mais que ande por caminhos longínquos, tortuosos, mas aqui dentro o Espírito clama, Abba, Pai, saudade do Paizinho do céu. Então, para quem é igreja, existe um desafio, existe uma batalha, uma guerra, uma luta que é travada para todos aqueles que não apenas visitam, mas para aqueles que fazem parte, que são igreja. A Bíblia vai dizer que nós temos um adversário. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que milita deve militar de forma legítima. Aquele que milita, ou seja, que guerreia, que briga, que batalha, ele deve militar de maneira ordeira, a fim de agradar aquele que o alistou para essa batalha, para essa guerra. Ou seja, nós fazemos parte do exército do Senhor, o Senhor nos alistou nesse exército para uma batalha e nós não podemos lutar cada um de uma maneira. Existe uma maneira que o Senhor deseja que nós entremos para essa guerra. Existe uma regra de batalha, uma estratégia de guerra que o Senhor, que é o general do nosso exército, ele já declarou a maneira pela qual nós devemos lutar, e não é aprovado, diz a palavra, aquele que não lutar legitimamente. O que significa lutar legitimamente? Significa lutar de acordo com as regras do nosso exército. Então, meu irmão, é por isso que, para você que é igreja, na hora de vir para o culto, o céu começa a cair. É por isso que para você que é igreja, na hora que você se propõe a participar de um ministério, a se envolver, a começar a viver as coisas de Deus, parece que a casa vira de ponta cabeça, parece que o universo começa a conspirar ao contrário, as coisas parecem que vão dando errado de maneira sequencial, e não é casualidade. Hoje nós vamos entender por que é que essas coisas acontecem com quem é igreja. Se você está apenas visitando e você no seu coração já aceitou o Senhor e você tem vida com Deus, meu irmão, você é igreja. A igreja não é OCI, a igreja não é a quadrangular, não é a bola de neve. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Se você confessou o Senhor com a sua boca e creu no coração, você está salvo e é igreja nessa terra para a glória de Deus. E se você é igreja, existe então uma batalha, uma guerra. Nós temos um adversário. A palavra do Senhor vai dizer, Paulo disse que aqueles que competem nos estádios, aqueles que entram para as competições, eles correm, eles batalham, eles lutam para receber uma coroa que é corruptível, para ganhar uma medalha e um troféu que daqui a pouco vai se enferrujar, vai se empoeirar e perde o valor. Mas nós, a igreja, nós não corremos atrás de uma coroa corruptível, mas nós corremos e combatemos para ganhar uma coroa que é eterna, diz a palavra.
Então tem luta, tem guerra, tem batalha, mas a recompensa não é uma recompensa natural. A recompensa é tão grandiosa e tão poderosa que quando ela vem a gente olha e diz: valeu a pena. O que Paulo declarou, essa leve, você que está aí numa temporada difícil, você que está sentado aqui ou ouvindo pela internet, uma temporada caótica, dores por todos os lados, as coisas não vão bem, parece que você está vivendo uma vida de ladeira abaixo e parece que não tem explicações, mas você está vivo e suportando. Por vezes uma vontade de largar, por vezes uma vontade de chutar o balde, de jogar a toalha, de desistir, mas aqui dentro algo te move a cada dia se levantar e ir de novo. Aqui dentro algo te diz: olha, não para, não desista, siga mais um pouquinho. É uma força que você, ao olhar para a sua vida, você diz: meu Deus, eu já não sei mais nem quanto eu aguento, porque lá atrás, há muito tempo atrás, eu já pensei que estava no meu limite, mas o Senhor te sustentou até aqui e vai continuar te sustentando. E esse Senhor está dizendo: você tem um adversário, você tem uma batalha, só que essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com um peso de glória que em nós será manifestado. Então sempre que você ver alguém ungido fazendo algo, associe essa unção a algo que essa pessoa passou e um peso de glória foi derramado. As pessoas que vão fazer coisas relevantes para Deus, não é pelas obras, não é por mérito, não é salvação, mas a unção vem da vida que essa pessoa leva. Deus vai te ungir para que você possa triunfar na área em que Ele te chamou para atuar. Se você é um professor, se você é um médico, se você é um empresário, um profissional liberal, se você trabalha na igreja ou se você tem um ministério à parte, não importa a área em que você está, Deus vai te ungir. E ungir é capacitar, é habilitar. Mas como essa unção vem? Leve e momentânea tribulação. Essa tribulação que você está passando vai produzir paciência. A paciência vai te dar uma experiência. A experiência vai te dar esperança. E a esperança não traz confusão. Quando a guerra começar, você vai se lembrar: não é casualidade, não é porque eu estou sozinho, não é porque o Deus não está comigo, não. Essa tribulação é porque Deus está permitindo que eu passe por ela para ser aprovado. Então, gente, tem guerra, tem batalha. Temos um adversário. E por vezes nós não conseguimos avançar de nível, passar para o próximo território, ganhar aquela guerra, nos acamparmos naquele lugar e então irmos avançando, ganhando território, avançando de fé em fé, de glória em glória, porque por muitas vezes nós batalhamos, militamos contra o adversário errado. Esse texto começa dizendo: a nossa luta, o nosso adversário, o nosso inimigo não é carne nem sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. É contra espíritos que nós lutamos. O teu marido não é teu adversário, o teu patrão não é teu inimigo. As pessoas que hoje não entendem a sua fé não são os nossos adversários. A nossa luta não é com eles. E é por isso que muitas vezes a gente não avança, porque na nossa visão carnal, terrena, nós focamos nas pessoas. O mal, gente, ele age usando um corpo, usando alguém, às vezes nos usando. Quem de nós nunca falou uma palavra que saiu ácida, saiu dura e depois se arrependeu e tentou trazê-la de volta? Quem de nós nunca foi duro demais em uma situação que merecia um pouco mais de amor e de carinho, mas quando viu já tinha pisado na bola? Quem nunca? Então a carne, ela é fraca, diz a palavra. E por muitas vezes no olho do furacão, quando a guerra está intensa, nós acabamos nos movendo, influenciado pelo mal. E a palavra do Senhor está dizendo: olha, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra as pessoas que nós temos que lutar. A nossa guerra é uma guerra contra os espíritos, contra o inimigo que tenta utilizar a carne, utilizar as pessoas para a promoção do mal. Então, em nome de Jesus, nós não vamos bater na carne, mas vamos atacar o mal que escraviza a carne, e as pessoas serão libertas para a glória de Deus.
Então lá no seu emprego não adianta bater boca. Lá no seu emprego, a maior guerra, a maior arma que você tem não é a língua, a maior arma que você tem é o teu coração falando com Deus. Senhor, é essa situação. Senhor, eu preciso desse emprego. Senhor, foi o Senhor que abriu aquela porta, mas a situação lá está insustentável. Se o Senhor quer me tirar daí, amém, Senhor, eu vou para onde o Senhor quiser. Mas se não for, eu também não vou recuar. Eu não vou sair desse lugar. Eu não vou entregar ao inimigo aquilo que o Senhor me deu. E na oração, aquilo que o diabo ia fazer está desfeito em nome de Jesus. Com a sua casa, com os seus filhos. Uma guerra, uma batalha vai sendo travada, é um espírito de desobediência, é um espírito de desordem, e a gente vai achando que é apenas más companhias, que é algo natural. Não seja leigo nesse assunto, existe um adversário, e a batalha não é contra ele, a batalha não é contra as companhias, a batalha é no mundo espiritual. No mundo espiritual você tem autoridade para declarar: os meus filhos pertencem ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Aleluia! Então, gente, nós temos um adversário, e esse adversário, em nome de Jesus, não são as pessoas. Tem gente que a gente olha e diz: mas não pode, é o inimigo em vida, não pode fazer tanto mal assim. Mas não. Que o Senhor coloque no seu e no meu coração essa convicção. Por maiores dificuldades relacionais que você esteja travando, lembre-se, existe uma batalha, existe uma guerra, para que essa relação não se estabeleça, para que os planos do Senhor não avancem. A palavra de Deus nos ensina: casa dividida, reino dividido não avança. Então tudo que o inimigo quer é colocar entre casais, entre irmãos, na igreja, no comércio, no trabalho, é colocar uma divisão, é colocar algo ali que seccione, que deixe as pessoas em lados opostos, porque nesse espaço é onde ele trabalha. Agora Deus não. A palavra do Senhor diz que Deus tem um lugar onde Ele ordena a bênção. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam pegados, grudados em união, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É nesse lugar, e essa é a luta, essa é a batalha, essa é a guerra. Pode aplaudir o Senhor. Essa é a luta, essa é a guerra, essa é a batalha. O inimigo quer nos dividir, e o Senhor está dizendo: se vocês permanecerem unidos, eu vou mover, eu vou abençoar, eu vou levar vocês a um nível que vocês ainda não experimentaram. É nesse lugar e é nessa ótica que a guerra está acontecendo. Então a nossa guerra, a nossa luta, o nosso adversário não é da terra. As nossas armas, regra para ir para a batalha, as nossas armas, gente. Às vezes nós gastamos uma munição incrível, uma energia incrível, para resolver questões que podiam ser resolvidas com um bisturi, poderiam ser feitas com uma pequena agulha, mas nós usamos ferramentas inadequadas e calibres inadequados para a resolução de um pequeno conflito, e acabamos por perder tudo aquilo que Deus queria fazer. A palavra do Senhor diz assim, que as armas da nossa guerra não são carnais. A terra usa um tipo de estratégia para ganhar as guerras. É o ataque, é a maledicência, são as inverdades, as mentiras, são as guerras da carne, do mundo. Aí Deus vai dizer: vocês vão lutar, vocês vão entrar nessa guerra, nessa batalha, mas eu vou dar armas a vocês. E a qualidade das armas de vocês é diferente das do mundo. Para vencer essa guerra, as armas de vocês não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Deus nos deu armas espirituais que, quando nós usarmos, as fortalezas, as fortificações espirituais vão cair, e aquilo que te impedia de avançar, seja na tua vida financeira, ministerial, na tua vida emocional, não importa em qual área estava travado, existe uma resistência aí, e essa resistência vai cair com a arma certa, e a arma certa é a palavra de Deus. Então, dito isso, existe um adversário, existe um inimigo, existe uma batalha, nós temos um general, o nosso Senhor Jesus, nós temos as armas do Senhor, e para irmos para essa guerra, Ele então nos instrui. Uma vez que a batalha começou, o Senhor disse aqui nesse texto de Paulo, Ele vai dizer: a luta de vocês não é contra carne e sangue, contra os principados, potestades,
é no mundo espiritual. E depois que vocês entenderem isso, eu vou dar para vocês uma armadura. Vistam toda a armadura de Deus. Essa armadura, gente, Paulo vai dizer que ela começa com um capacete, que é o capacete da salvação, protegendo a nossa cabeça. Vai dizer que os lombos são cingidos com a verdade, que nos pés nós vamos usar uma espécie de calçado, uma bota especial chamada de preparação do Evangelho da Paz, que nos nossos braços nós vamos carregar escudos da fé, com os qual nós vamos poder apagar os dardos inflamados do maligno, que nós vamos ter também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que nós vamos usar uma couraça chamada de couraça da justiça, que protege a nossa frente e as nossas costas durante a guerra. Toda essa armadura está disponível e o Senhor está dizendo: eu dei a vocês, e para vocês serem bem-sucedidos nessa guerra, vocês têm que usar toda a armadura. Vocês precisam proteger todas as áreas da vida de vocês. Vocês precisam colocar toda a vida de vocês debaixo da minha proteção. Existem áreas que a gente flui, nada de costas, dando braçada e diz: meu Deus, coisa boa. E ao mesmo tempo, em outras áreas, parece que a gente está patinando. Vida emocional perfeita, mas a vida financeira uma tragédia. Vida profissional de vento em popa, mas a vida emocional um caos. E não é isso que o Senhor tem para nós. Desafios virão, dificuldades virão, mas o que o Senhor tem para nós é uma vida equilibrada, gente. Eu não dei a vocês, diz a palavra, espírito de medo, mas de poder e de equilíbrio. O Espírito Santo, quando entra em nós, uma das coisas que ele faz é nos equilibrar. Se bem que por vezes a gente perde a cabeça, se bem que por vezes a gente parece que é doido, se bem que por vezes a casa de crente parece uma loucura, uma gritaria, uma coisa de doido, mas não é para ser assim. Deus, quando vem e entrega a nós o seu Espírito, Ele quer regular. Sabe aquele fogão industrial que tem aquela boca grande, que faz aquela chama imensa? Aquela chama toda, ela é muito boa, mas se não tiver o botão para regular, queima tudo. E assim é a nossa vida, uma vida movida no Espírito, no fogo do Espírito, mas regulada pelo mesmo Espírito que nos dá equilíbrio. E o Senhor está dizendo: olha, essa proteção, essa armadura que eu estou dando para vocês, não é para ser usada apenas por algumas partes, é para ser usada no todo, todas as áreas. Senhor, é minha vida sentimental, está aqui, Senhor, protege. Senhor, é a minha vida profissional. Senhor, é a minha vida fisiológica. Eu estou com problemas, com sintomas, Senhor, estou até com medo do diagnóstico. Bota tudo isso nas mãos do Senhor e deixa Ele te proteger, e assim você vai usar toda a armadura de Deus, e no final nós vamos triunfar para a glória do Senhor. Quando Ele diz usem toda a armadura de Deus, Ele diz isso com um propósito. Usem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau. A maioria de nós, quando está no dia mau, usa a estratégia errada para vencer a guerra. A Bíblia diz que no dia mau, gente, não é para atacar. E a maioria absoluta dos seres humanos, no dia mau, ataca. Sai de casa, fura o pneu, pega a chuva, o cachorro morde, meu Deus, é uma tragédia. A primeira pessoa que ele tiver a oportunidade de dar uma lambada, meu Deus, é até um alívio. Teve um dia mau no trabalho, chega em casa chutando tudo. O que a família tem a ver com as coisas que aconteceram lá fora? Quando nós atacamos no dia mau, nós perdemos território. No dia mau, a palavra de Deus diz que nós devemos resistir. No dia que você não tiver forças, Deus não espera que você saia correndo. Ele espera apenas que você permaneça de pé, ou de joelho, ou deitado, crendo nele, que Ele vai fazer algo. Não retroceda. No dia mau, no dia caótico, não precisa avançar. Deus não requer isso de nós. No dia mau, a estratégia do Senhor é: se revistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir. Resistir é ficar no mesmo lugar, fazendo oposição àquilo que te ataca. Não precisa avançar, não precisa atacar, é apenas resistir,
Por isso a palavra do Senhor diz: resistireis ao inimigo e ele fugirá de vós. Resistência parece algo tranquilo, parece algo simples, porque bom é quem ataca, bom é quem avança e não. No meio daquela discussão, quando você resiste quietinho, o Senhor está dizendo: filho bom e fiel. No meio das injustiças da vida, quando você fica ali quietinho, crendo que o teu Senhor é aquele que justifica a sua vida, e você resiste àquele caos que está sendo formado, parece que humanamente você está perdendo, porque está todo mundo falando e você em silêncio, mas não, o Senhor olhando do céu está dizendo: a tua resistência vai te levar à vitória. É resistindo que nós vencemos, e não atacando no dia mau. Então o Senhor está dizendo: olha, se revistam de toda a armadura, para que no dia mau vocês possam resistir. E o texto termina dizendo, esse versículo: e depois que vocês fizerem tudo, fiquem firmes. E aqui nós começamos a mensagem de hoje. O texto é tão lindo que vai dizer: olha, eu quero que vocês no dia mau resistam, façam força, não joga a toalha, não ataque, não retroceda, apenas fique de pé, com a força que você tem, com a pequena força talvez que você diga: olha, eu não tenho mais nem força, no meio dessa situação eu não sei mais nem o que pensar, são tantos anos carregando essa dor, são tantos meses no meio dessa angústia, que eu já não tenho mais nem como avançar, a única coisa que eu posso é permanecer. E Deus está dizendo: é exatamente isso, permaneça, um passinho de cada vez, de novo, permaneça, fique aí, e o Senhor vai te honrar. E aí Ele está dizendo: e depois que você fizer tudo que você pode, Ele espera algo de mim e de você. Resistir é físico, resistir é imposição física. Agora Ele vai falar de um posicionamento emocional. Depois que vocês resistirem, usarem toda a força de vocês, lutarem com todas as forças para permanecer no lugar que eu coloquei vocês, depois de fazer isso tudo, fiquem firmes. Mentalidade de quem anda com Deus: eu fiz tudo que eu podia fazer, e depois que eu fiz tudo que eu podia fazer, eu sigo crendo que agora quem faz é Ele. Pode aplaudir ao Senhor. Esse irmão vai vir direto, aleluia. Gostei do irmão. Sabe que a palavra de Deus nos ensina que por vezes a gente perde a grande vitória que o Senhor tem para nós, justamente quando Ele ia entrar em ação. Quando é que a gente perde o ânimo? Não é enquanto está estudando para o processo seletivo. Na maioria das vezes a gente perde o ânimo quando faz a prova e o resultado é negativo. Quando é que a gente perde o ânimo de confiar em alguém? Não é enquanto tudo está indo bem, não é enquanto a gente está se relacionando e instruindo, é quando aquela relação começa a ser permeada por coisas que abalam a confiança, e aí depois que a gente fez tudo, desanima. Não é quando a gente está em ação, gente, que a gente desanima, que a gente perde o ânimo, não, é depois que a gente faz tudo, e aí vem: eu já fiz tudo que eu podia fazer, o que mais eu posso fazer? É nessa hora que nós somos atacados pelo desânimo. E o Senhor está dizendo: depois que você fizer tudo, eu só quero que você siga acreditando em mim. Não é mais para fazer força, não é mais para botar a mão. Tudo que você podia fazer já foi feito. Agora eu quero apenas que o teu coração fique conectado comigo, porque agora é a minha hora de entrar em ação para mudar a tua vida. Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que resistam no dia mau, e depois de fazer tudo, fiquem firmes. A Bíblia é uma aula de gente que fez tudo, e no final, ficou firme. E porque ficou firme, no final, depois de ter feito tudo, veio parar nas histórias bíblicas. Anos se passaram e essas pessoas hoje continuam nos ensinando. A Bíblia vai contar a história de uma mulher que por 12 anos... ela viveu uma doença extremamente grave, um sangramento que não parava, que não cessava. Na cultura judaica e na época que ela vivia, ela era considerada alguém imunda, alguém que não poderia ficar no meio do convívio social.
afastada de casa, tinha que viver longe e se anunciar quando entrava em um lugar onde outras pessoas estavam. Uma pessoa considerada impura por 12 longos anos, perdendo o sangue que significa a vida. Uma das coisas que acontecem com quem perde sangue de uma maneira considerável é a anemia. Se torna uma pessoa que não tem mais vitalidade, não consegue mais usar o seu corpo com a força de outrora. São pessoas que possuem um corpo, são pessoas que você vê ainda estão vivas, mas o seu aspecto é um aspecto de quem não tem mais aquela vitalidade. Gente que você olhava lá atrás e dizia, meu Deus, pregava, corria, saltava, meu Deus, trabalhava, fazia um monte, e agora você olha, o corpo está ali, mas a vitalidade foi embora. Gente que trabalhou demais, gente que dedicou uma vida ao Senhor, que cuidou de filhos, que foi alguém como um esteio da casa, que ajudou amigos, que até hoje tem essa atribuição no meio da casa, as pessoas te têm em alta relevância, entretanto, não consegue mais realizar com vitalidade o que fazia antes, porque ao longo da vida foi perdendo sangue, foi perdendo vitalidade, está anêmica. Essa mulher por 12 longos anos viveu assim, só que ela não aceitava a doença. Um dos méritos dela é que enquanto ela perdia a vida, ela não se lançou à morte, ela resistiu. Estava tudo dando errado, o sangramento, a vida indo embora, mas ela continuava resistindo, buscando viver. E como é que nós sabemos disso? A palavra diz que ela gastou tudo que ela tinha procurando uma solução. Investiu, foi em todos os médicos, e a Bíblia diz que ela foi de mal a pior. Já não tinha mais dinheiro, agora era doente, anêmica e pobre. Ela fez tudo o que ela podia, e depois que ela não tinha mais dinheiro algum e não tinha condições nenhuma, porque tudo o que ela podia fazer ela fez, o mérito dela foi que ela não desistiu. O mérito dela foi que ela, depois de ter feito tudo, ficou mentalmente firme. Mentalmente firme, dizendo, olha, tudo que eu podia fazer eu já fiz, mas eu não vou me entregar. Se uma oportunidade, se uma micro oportunidade, uma micro porta se abrir, eu pulo de cabeça. Se existir uma possibilidade de eu sair dessa situação, eu vou continuar crendo. Tudo que eu podia fazer eu já fiz, mas eu não vou morrer, a minha mente vai continuar saudável, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Quando a oportunidade vier, eu não vou estar caído, eu não vou estar morto, eu vou estar de pé. E aí é lindo, porque enquanto ela está firme, não é mais resistindo, ela não tem mais força. Não é mais investindo, ela não tem mais dinheiro, ela só está firme mentalmente. E aí ela escuta falar de um Jesus. Ela escuta falar de um homem que vem passando pelas aldeias e curando gente que não podia mais ser curada. Ela escuta falar de uma oportunidade. As pessoas começam a dizer, olha onde ele está. Quem toca nele é completamente curado, seja do que for. E essa mulher que já tinha feito tudo, mas está firme, a microporta, a pequena oportunidade se abre e o que ela faz? Eu não tenho mais condições alguma, mas o resto de vida que eu tenho vai ser para essa última oportunidade. E a última oportunidade é, eu quero correr até onde esse homem estiver, e se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Mente forte, pobre, doente, anêmica, mas aqui dentro uma mente de guerreira dizendo, a hora que ele passar, eu toco e o meu Deus vai me curar. Aleluia. Quem sabe você está aqui e dificuldades enormes vivendo. Talvez o período de dores e de dificuldades não sejam 12 anos, mas para você esses meses de 2024 foram difíceis demais até aqui.
Para você, talvez, essa última temporada, esses últimos anos, essa mudança para essa cidade, deixando a família, talvez coisas aconteceram que te deixaram anêmico, anêmica, paralisado, estagnada. E o Senhor hoje te trouxe aqui para te dizer: eu tenho vida e vida abundante para te dar. A vida que você perdeu pelo caminho no mundo, essa vida está nas minhas mãos e eu tenho vida abundante. Você vai voltar a viver os meus sonhos, você vai voltar a exercer o teu chamado, você vai voltar a viver de maneira plena, uma vitalidade vai entrar em você, e isso é porque o Senhor, o dono da tua vida, Ele pode renovar a tua vida. Essa mulher vai, ela chega num ambiente e uma multidão está ali. A mentalidade forte dela diz: olha, não importa que tem uma multidão, não importa que eu não sou nem permitida de estar em contato com essas pessoas. A mentalidade forte dela está dizendo: olha, o meu objetivo, talvez as últimas forças que eu tenho para me arrastar, é para chegar perto desse Jesus, que tem curado a todos, e as pessoas dizem que ninguém que chega até Ele, Ele lança fora. Essa é a oportunidade da minha vida, Ele pode mudar a minha história. E ela gasta as últimas gotas de vida, de energia, para vencer a multidão. O texto diz que ela vai se arrastando, ela vai por baixo. Algumas pessoas pensam que é timidez, que é medo. Não, é falta de força. É não ter condições de empurrar a multidão. O que sobra para ela são os espaços entre os pés e o pó. O que sobra para ela é a visão rasa. O que sobra para ela é apenas aquilo que é desprezível aos homens, é a sujeira do solo, é o lugar mais baixo, é por ali que ela vai, mas não importa o caminho. Se o destino for Jesus, Ele te coloca de pé. Aleluia. E por vezes, gente, a gente está assim. Por vezes o que sobra é o raso. Por vezes o espaço para a gente se achegar ao Senhor é num lugar tão baixo que a gente não consegue nem enxergá-lo. A gente apenas vai porque sente que Ele está ali. Não tem visão, dizendo: é lá, no meio da multidão, eram apenas pés que ela estava vendo. Mas pela fé, aquele coração quebrantado dizendo: eu preciso acertar o alvo, eu preciso tocar nele. A roupa de Jesus não se diferenciava pelo tecido, as vestes de Jesus não se diferenciava pelo modelo, não, era igual a todo mundo. Mas nesse lugar raso, de humildade, gastando a última energia, quando ela se aproxima dele, ela sabe que ela está se aproximando daquele que podia mudar a sua história. Quem se aproxima de Jesus não tem dúvida de que é Jesus. Quem está no ambiente onde Jesus está não tem dúvida que é Jesus quem está se movendo. E ela vai chegando, e quando ela chega perto do Senhor, ela não tem dúvida. Ela não toca em outras vestes antes para provar, não. O seu coração é completamente conduzido até a presença do Senhor. Ao vencer a multidão, ela estende as mãos. As mãos que por vezes limparam o rosto com lágrimas. As mãos que por 12 anos tiveram que lidar com o sangue que saía do seu corpo. As mãos marcadas pela dureza da última trajetória e da última jornada, de ter que usar as suas mãos para ajudar a se locomover. Mãos de uma senhora, mãos de uma guerreira, que não pararam, que não desistiram, que continuaram crendo que Jesus ia fazer algo na sua vida até a última gota de fé. E com essas mãos simples, essas mãos humildes, ela estende uma delas, e o texto diz que ela toca. E quando ela toca, Jesus vai dizer: de mim saiu poder. Ela toca, ela conecta. E quando ela toca em Jesus, ela para de perder. E agora ela começa a receber. 12 anos perdendo.
E depois de 12 anos ela encontrou alguém que mudou a sua história, que estancou as suas perdas e que a curou instantaneamente. É por isso que nós cremos em Jesus. É por isso que nós fazemos tudo o que nós fazemos, para ver se as pessoas podem chegar até Jesus. É por isso que a gente sai nas ruas com chuva e com frio levando comida, para que essas pessoas possam tocar em Jesus. É por isso que a gente vai para as praças e dá treino de futebol para criança, para que elas possam chegar em casa e dizer: olha, eu encontrei alguém que falou para mim de um Jesus que pode mudar minha casa. É por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos em um Jesus que muda histórias. Cada um de nós aqui sabe aonde estava antes de tocar em Jesus, da onde o Senhor nos tirou com apenas um toque. Não precisou uma cirurgia, não precisou algo grandioso, não, precisou apenas um toque. Jesus, no final da sua vida, ele disse: assim como a serpente foi levantada no deserto, no episódio em que as serpentes começavam a picar o povo de Deus, porque eles tinham murmurado contra o Senhor e eles eram envenenados e começaram a morrer. Então o povo foi até Moisés e disse: Moisés, ora ao Senhor para que essas serpentes sumam. O povo disse: olha, quem tiver picado, quem já tiver envenenado, que morra, mas pelo menos que aqueles que estão saudáveis fiquem vivos. Ora, Moisés, para que essas serpentes vão embora. E aí Deus, que não vê como o homem vê, vai dar uma solução para o povo. E Deus vai dizer: Moisés, construa uma serpente de bronze, pendure ela numa haste, e todo aquele que for picado, que estiver envenenado, todo aquele que estiver sofrendo, ao olhar para essa serpente, será salvo. Ao olhar para essa serpente, o veneno perderá o efeito. E aí Jesus vai dizer no final da sua vida: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário, e todo aquele que olhar para ele será salvo. Movimentar os olhos é o menor dispêndio energético de um membro do corpo humano. A energia gasta para levantar uma mão e tocar em alguém não se compara com a energia mínima de mover os olhos. E Jesus estava dizendo: se você conseguir mover apenas os teus olhos e fixar os teus olhos em mim, eu vou mudar a tua história. Eu vou te salvar, eu vou te transformar. Não importa quanto tempo de vida, não importa quanto tempo de derrota, não importa quanto tempo. Se você olhar para mim, eu te salvo. E talvez você diga: não tenho mais força, bispo. E o Senhor está dizendo: move só os teus olhos. Não precisa levantar, não precisa correr, não precisa fazer nada. Mova apenas os teus olhos e olhe para Jesus através da fé nessa noite. Olha para Ele, porque essa dor vai embora. Olha para Ele, porque quando os teus olhos cruzarem com os dele, você não vai precisar dar nada a Ele. Ele vai dar tudo para nós, como sempre foi. Para terminar, esse texto diz que depois de nós fazermos tudo, nós precisamos permanecer firmes. E o meu convite para você nessa noite é: quem sabe você está sendo provada em áreas que por vezes a tentação é deixar de lado, que por vezes a tentação é: eu vou parar de fazer isso, chega. Mas aqui dentro você sabe que o Senhor não te pediu para parar, que aqui dentro o Senhor nunca dará essa ordem: abre mão desse filho, desiste desse casamento, desiste. Não, você sabe, o Senhor não quer isso. Mas a luta é tão grande que você humanamente diz: eu não tenho mais forças.
E o convite dessa noite não é para levantar, para correr, para falar. O convite dessa noite é: mova os teus olhos e olhe para Ele, e Ele vai te dar força em nome de Jesus. Parte desse texto, desse capítulo, começa dizendo assim: portanto, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, irmãos, agora que vocês já fizeram tudo, fortaleçam-se na pessoa de Cristo. Aquele Jesus que andava no meio das multidões. João vai ter uma visão lá em Apocalipse e Jesus se apresenta para ele, e a visão que João vai ver é Jesus com 7 estrelas na sua mão, no meio de 7 candelabros, e Jesus vai explicar que os candelabros são as igrejas, e que ele, Jesus, passeia no meio da igreja. Aquele que prometeu há 2000 anos atrás, ele é fiel para cumprir, e hoje ele continua passeando no meio da sua igreja. Então nós podemos nos fortalecer nele e tocar pela fé, e olhar pela fé. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder é aquilo que saiu dele e entrou nela. O poder é aquilo que flui dele e entra em nós. O que chegou cansado vai sair fortalecido hoje em nome de Jesus. Aquele que entrou dizendo: é a última milha, eu não aguento mais. O Senhor é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Você crê nisso? Coloque de pé em nome de Jesus.